Hoje o mercado acordou tentando respirar. Até o momento em que estou gravando, ainda não existe uma confirmação final de paz entre Estados Unidos e Irã. O que existe é uma expectativa, só uma possibilidade de acordo. Uma leitura de que talvez o conflito possa começar a esfriar, ou pelo menos parar de piorar no ritmo que vinha piorando. E só isso já foi suficiente para mexer com tudo. O petróleo caiu, o Brent voltou para baixo da região dos $100, as bolsas americanas ficaram perto das máximas, o Nasdaq acabou subindo, o dólar continuou perdendo força contra várias moedas e o Bitcoin também se manteve rodando a região dos $80 mil. Então a notícia do dia não é exatamente que a guerra acabou. A notícia é que o mercado começou a negociar como se o pior tivesse ficado para trás. E essa diferença importa muito, porque o mercado não reage só ao que aconteceu, ele também reage ao que pode acontecer. Ele precifica medo, alívio, expectativa, probabilidade e frustração. E às vezes uma mudança pequena no cenário já é o suficiente para virar completamente o humor dos investidores. Nos últimos dias, o petróleo virou o centro do tabuleiro. Quando existe risco no Oriente Médio, principalmente envolvendo o Irã e o Estreito de Hormuz, o mercado olha para isso como um risco direto para a energia. E a energia, como sabemos, não é só gasolina. Ela faz parte do transporte, da indústria, da produção de alimentos. Ela está no custo das empresas e no preço final que chega para as pessoas. Então, quando o petróleo sobe muito, o mercado começa a fazer uma conta bem simples. A inflação pode ficar mais alta. E se essa inflação fica mais alta, os bancos centrais têm menos espaço para cortar juros. Com os juros mais altos por mais tempo, a bolsa sofre, empresas de crescimento sofrem e a renda fixa fica mais atraente. Não precisa complicar muito mais do que isso, o petróleo é uma espécie de alerta vermelho mesmo. Quando ele sobe muito rápido, ele avisa que alguma coisa pode ficar muito mais cara na economia real e o Banco Central odeia esse tipo de surpresa. Porque a inflação de energia tem uma capacidade muito chata de se espalhar. Começa no petróleo, depois entra no frete, no alimento e na expectativa de inflação. E quando essa expectativa muda muito, o problema deixa de ser só o preço de uma commodity e vira comportamento. Empresas se reajustam antes, pessoas cobram salários maiores, investidores pedem prêmio maior. O dinheiro acaba ficando mais desconfiado. Por isso a queda do petróleo hoje é importante. Não porque resolveu os problemas do mundo, porque não resolveu, mas porque tirou um pouco do peso do cenário mais feio. E o mercado gosta quando o cenário mais feio perde força. É quase como se ele não precisasse de uma notícia perfeita, ele só precisa de uma notícia menos ruim do que o medo que estava imaginando. E esse é o ponto principal desse vídeo, porque o mercado não está dizendo que o risco acabou, ele está dizendo que talvez o risco tenha diminuído. E isso já muda o preço dos ativos. Nós vemos isso no dólar também, porque ele vinha funcionando como uma proteção. Quando o mundo fica mais tenso, muitas pessoas correm para o dólar. Não necessariamente porque a economia americana é perfeita, mas porque o dólar ainda é um abrigo padrão do sistema financeiro global. Só que quando esse medo diminui, parte desse dinheiro começa a sair do abrigo. E aí o dólar começa a enfraquecer. Isso é interessante porque mostra uma coisa que muita gente esquece, que o dólar não sobe apenas por força, ele também sobe por medo. Ele carrega um prêmio emocional, um prêmio de proteção. E quando a tensão geopolítica piora, esse prêmio aumenta. Parece uma chance de alívio. E quando aparece uma chance de alívio, esse prêmio pode diminuir. Isso mexe com os países emergentes também, com as commodities, com a inflação e com o Brasil. No Brasil isso importa porque o Banco Central está tentando cortar juros, mas não consegue simplesmente fingir que o mundo não existe. Se o petróleo fica caro, se o dólar sobe e a inflação esperada piora, o corte de juros fica cada vez mais difícil. E esse é um ponto que eu acho importante para quem investe. Muitas pessoas olham para a Selic como se fosse uma decisão doméstica, quase como se o Banco Central acordasse e escolhesse um número na parede.
Mas não é assim, a Selic depende da inflação brasileira, é claro. Mas também depende do câmbio, do petróleo, dos juros americanos, do risco global, da confiança fiscal e da expectativa de todos os agentes econômicos. É uma rede. Quando uma ponta treme, o resto sente. Então, se a tensão entre Estados Unidos e Irã realmente diminuir, isso pode aliviar parte da pressão sobre o petróleo, fazendo com que a inflação esperada possa respirar. E nesse cenário, os juros têm um caminho que é menos travado. Mas, de novo, isso é só um cenário, não é uma confirmação. E eu acho que essa é uma das ideias mais difíceis de aprender no mercado, que tu precisa pensar em possibilidades sem transformar possibilidade em certeza. O mercado vive num lugar estranho, ele se move antes da confirmação. Só que se a confirmação não vem, ele retoma tudo, ele devolve tudo muito rápido. Hoje, por exemplo, o mercado subiu com a chance de uma desescalada. Mas se amanhã aparecer uma manchete dizendo que as negociações travaram, o mesmo mercado que hoje respirou pode voltar a se proteger. Isso não é uma contradição, é só o preço se ajustando. É o mercado tentando responder a uma realidade que ainda não terminou de acontecer. E essa parte também é importante para o Bitcoin. Ele vem segurando na região dos $80.000, isso é relevante. Depois de semanas de tensão, ver que o Bitcoin está sustentando esse patamar mostra que ainda existe apetite por risco. Ainda existe fluxo e ainda existe demanda. Mas eu separaria duas coisas aqui. Uma coisa é convicção de longo prazo, outra coisa é leitura de curto prazo. Para quem acumula Bitcoin pensando em anos, esse tipo de manchete pode não mudar tanto a tese central. Ele continua sendo um ativo escasso, global, líquido, fora da política monetária tradicional e com uma narrativa muito forte em um mundo de dívida, inflação e desconfiança institucional. Mas para quem está olhando para o curto prazo, a história é diferente. Porque Bitcoin acima de 80 mil pode parecer que ele está ganhando força. Mas esse movimento depende de melhora no apetite por risco. Então, ele também depende do cenário macro para não piorar de novo. E aí que eu teria mais cuidado. Não é dizer que ele vai cair ou subir, é entender que o vento que empurra pode virar contra. Se o petróleo continuar caindo, o dólar perdendo força, as bolsas continuarem fortes e o fluxo dos ETFs continuar positivo, ele pode seguir sendo beneficiado. Mas se a tensão voltar e o petróleo disparar de novo, o Bitcoin ainda pode ser tratado como um ativo de risco no curto prazo. E essa é uma das grandes contradições dele. No discurso, ele muitas vezes parece como proteção contra o sistema, mas na prática, em muitos momentos, ele negocia como tecnologia, liquidez e apetite por risco. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, porque no longo prazo, ele pode ser uma reserva alternativa, mas no curto ele pode cair junto com a Nasdaq quando o mercado aperta o cinto. Entender isso evita uma certa ansiedade, porque senão a pessoa pode olhar para o Bitcoin como se ele tivesse obrigação de subir em toda a crise. E aí ele cai junto com outros ativos de risco. Então as pessoas concluem que a tese morreu. Mas nem sempre é isso, às vezes é só liquidez, é desalavancagem, é fluxo de curto prazo e o mercado vendendo o que tem de lucro para cobrir um prejuízo em outro lugar. O mercado não é uma história limpa, é um monte de forças disputando ao mesmo tempo. E o que aconteceu hoje mostra bem isso. O medo diminuiu um pouco e quase tudo que depende de risco respirou. Aqui entra uma leitura um pouco mais pessoal. Eu acho que o mercado está fazendo o que ele sempre faz nos momentos assim, tentando sair da frente. Ele não quer esperar o acordo ser assinado, os navios voltarem, o petróleo normalizar, os bancos centrais revisarem projeções e todo mundo confirmar que está tudo bem. Quando isso acontecer, se acontecer, parte do movimento já vai ter acontecido antes. O mercado vive de antecipação. Só que essa antecipação cobra um preço emocional de quem acompanha tudo de perto. Porque tu vê o mercado subindo e sente que talvez esteja ficando para trás. Tu vê o petróleo caindo e pensa que talvez o risco tenha acabado. Quando o Bitcoin está segurando numa região, tu já começa a imaginar qual que vai ser o próximo movimento. E aí que vem aquela ansiedade financeira, sensação de que tu
precisa decidir agora, comprar agora, vender agora, aproveitar o momento, se posicionar. Mas na maior parte das vezes o investidor, pessoa física, não precisa responder a cada manchete, como se estivesse numa mesa de trade institucional. E essa talvez seja a maior diferença entre acompanhar o mercado e ser engolido por ele. Acompanhar o mercado é entender o que mudou, e ser engolido por ele é achar que toda mudança exige uma reação imediata. Eu falo isso porque eu mesmo acompanho essas coisas todos os dias, e é muito fácil cair na armadilha de transformar uma notícia numa urgência. Sai uma manchete sobre acordo, aí tu abre o gráfico, tu olha tudo, Bitcoin, dólar, bolsa, daqui a pouco tu não tá mais analisando o mundo, tu tá tentando regular tua própria ansiedade através do preço. E o preço não foi feito para acalmar ninguém. Ele é instável. Ele muda porque o mundo muda, porque a expectativa muda. O fluxo de liquidez muda, porque um investidor muito grande comprou ou vendeu, ou porque uma palavra em uma entrevista mudou toda a leitura de risco do planeta. Então, para mim, o valor de uma notícia como a de hoje não é sair correndo para fazer alguma coisa, é só para atualizar o mapa. E o mapa de hoje diz o seguinte: o mercado estava muito preocupado com uma escalada geopolítica que poderia manter o petróleo pressionado, que poderia piorar a inflação e também dificultar a queda de juros. Mas agora, com a possibilidade de uma trégua ou acordo, parte desse medo diminuiu. Isso ajudou muito as bolsas, tirou força do dólar e deu suporte para ativos de risco. Isso é o fato do mercado. A interpretação é que talvez o pior cenário tenha perdido probabilidade. E a possibilidade é: se essa desescalada se confirmar, o mercado pode continuar tentando precificar um ambiente menos hostil para risco. Mas o risco é que, se essa negociação falhar, o alívio pode virar uma frustração. E essa separação é essencial. Um fato de uma interpretação, uma possibilidade de um risco. Quando tu mistura tudo, tu começa a tratar manchete como destino. E manchete não é destino. Manchete é só uma fotografia de um momento. No caso do Brasil, eu olharia para isso com bastante atenção, mas sem euforia. Porque se o petróleo realmente continuar caindo, isso é bom para a inflação global. E se o dólar perder força, isso pode aliviar parte da pressão cambial. Com a melhora do ambiente externo, o Banco Central pode até ter um pouco mais de conforto para seguir cortando juros, mesmo que seja devagar. Mas o Brasil continua com seus próprios problemas. A inflação vem acima da meta, política fiscal, confiança, grau de risco, expectativa. Então não é porque o petróleo caiu hoje que a Selic vai desabar amanhã. Essa é exatamente a diferença entre uma leitura séria de uma leitura emocionada. Uma coisa melhora, o cenário melhora junto, mas o cenário nunca vira perfeito. Para quem investe em renda fixa, isso significa que os juros ainda seguem relevantes. Talvez a direção seja de uma queda ao longo do tempo, mas o nível continua alto. Mas para quem está na bolsa, juros menores ajudam. Mais lucro para as empresas e crescimento. E para aqueles que estão interessados em cripto, a liquidez global e o apetite por risco é o que ajuda esse cenário, mas a volatilidade nunca desaparece. Eu gosto de pensar nisso mais como uma gestão de exposição, não como uma tentativa de adivinhar qual que é o próximo candle. Porque se tu tem um plano, a notícia entra como um ajuste de leitura. Se tu não tem um plano, ela vira um comando. E aí, qualquer manchete que mandarem para ti, tu vai sair comprando, tu vai sair vendendo, depois vai se arrepender, e essa é a forma horrível de viver no mercado. O investidor que sobrevive por mais tempo não é o que acerta as manchetes, é o que constrói uma estrutura que não depende de acertar essas manchetes. Isso vale para todos os ativos, Bitcoin, renda fixa, para bolsa, para dólar e para o teu controle do teu patrimônio pessoal. Tu não precisa ter uma certeza absoluta sobre Estados Unidos e Irã e nem ser muito informado para saber que concentração demais em qualquer ativo aumenta o risco. Tu não precisa saber o próximo movimento do petróleo para entender que a inflação ainda importa. E também não precisa prever o próximo corte de juros para perceber que a liquidez muda o preço dos ativos. O trabalho é menos sobre prever o futuro e mais sobre não ser destruído por ele. E talvez por isso que eu tenha gostado tanto desse tema de hoje, porque ele mostra o mercado funcionando no seu estado mais puro, um sistema tentando precificar medo. Ontem o medo era maior, hoje o medo já diminuiu.
Amanhã pode mudar de novo, e no meio disso, as pessoas tentam proteger patrimônio, ganhar dinheiro, pagar suas contas, entender se compra ou não compra, se sai da renda fixa ou vai para o dólar, ou até mesmo espera e não faz nada. E essa parte me interessa porque não é só olhar um gráfico subindo ou caindo. O gráfico mexe muito com a cabeça de quem está olhando. Quando o mercado está subindo, ele te provoca com uma sensação de oportunidade perdida, e quando ele está caindo, ele te provoca com a sensação de desastre. Também tem o meio termo, quando ele fica parado, ele está te provocando com o tédio. E se tu não tem clareza sobre a tua estratégia, tu vira refém dessas emoções, do medo, da ganância e da impaciência. Hoje, especificamente, o mercado está negociando alívio, mas alívio não é segurança. Alívio é só a ausência temporária de uma pressão maior. E essa talvez seja a frase central do vídeo: o mercado não ficou seguro, ele só ficou menos assustado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando tu entende essa diferença, tu começa a olhar para dias como hoje com mais calma. Sim, é importante. Mexe com petróleo, dólar, juros, com a bolsa, com Bitcoin. Pode mudar o cenário se a desescalada se confirmar. Isso não significa que o risco acabou. E não, isso não obriga ninguém a agir no susto. Para mim, o melhor uso desse tipo de notícia é só ajustar a lente. Se a guerra esfria, o mercado ganha espaço para voltar a discutir lucro, juros, tecnologia, produtividade, crescimento e todas essas coisas. Mas se a guerra piora, o mercado volta para energia, inflação, proteção e liquidez. Hoje a lente virou um pouco mais para o lado do alívio, só que ela ainda pode virar de volta. Então eu ficaria atento ao petróleo, ao dólar e ao comportamento dos ativos de risco. Não porque esses números contêm o futuro inteiro, mas porque eles mostram onde o mercado está colocando dinheiro de verdade. Opinião todo mundo tem. O preço mostra compromisso, e hoje o compromisso do mercado foi com um cenário um pouco menos defensivo. Não é uma confiança de uma nova fase, isso ainda é muito cedo para dizer. Tem muita coisa em aberto, mas eu também não ignoraria o sinal. Quando o petróleo cai forte por expectativa de acordo, o dólar perde força e ativos de risco seguram bem, o mercado está dizendo uma coisa. Ele está dizendo que o medo perdeu intensidade, mas não desapareceu. E às vezes é assim que os ciclos mudam. Não com uma grande sirene avisando que tudo acabou, mas com pequenas mudanças de probabilidades que vão empurrando o dinheiro de volta para o risco. O cuidado é lembrar que probabilidade não é uma promessa. O mercado pode estar certo e antecipar uma melhora, ou pode simplesmente estar aliviando cedo demais. Eu acho que a postura mais honesta para hoje é reconhecer que o cenário melhorou um pouco, mas sem transformar esse alívio em certeza, porque no fim, investir é conviver com essa névoa. Tu nunca vai ter todas as informações, tu nunca vai conseguir prever o que vai acontecer. Bom, alguns conseguem, mas fazer isso constantemente é muito complicado. Tu olha para os dados, tu olha para os preços, tu entende os incentivos, mede o risco e tenta não tomar decisões dominadas pela manchete do dia. O melhor a se fazer, na minha opinião, é olhar os dados, os preços, entender os incentivos, medir o risco e tentar não tomar decisões dominadas pela manchete do dia. E apesar de hoje a manchete ser boa para os mercados, o mais importante não é comemorar, é entender por que ela foi boa. Ela foi boa porque reduziu o medo de um petróleo mais caro e aliviou a pressão sobre a inflação. E também foi boa, depois de dias olhando para o pior cenário, finalmente encontrou uma brecha para respirar. Só que respirar não é estar totalmente curado, é apenas respirar. E no mercado, às vezes isso já basta para mudar o preço de tudo.